O vento soprava forte no terraço da escola. A luz da tarde banhava tudo em um tom etéreo e sonhador, isolando os dois estudantes naquele instante suspenso no tempo. Park Rosa estava ali, parada, sentindo o coração bater tão forte que parecia querer escapar do peito. Diante dela estava ele, o rapaz de gravata amarela. Por um momento, o mundo se resumiu àquele metro quadrado de distância entre os dois. Ela fitou o uniforme dele, reunindo cada gota de coragem que possuía. Eu gostei de você. A confissão escapou de seus lábios, trêmula, mas carregada de uma verdade que não podia mais ser contida. A frase pairou no ar, pesada e doce. O rapaz, pego de surpresa, parecia processar as palavras enquanto o vento agitava os cabelos longos e castanhos de Rosa. Ela não recuou, mesmo com a postura vulnerável, de costas para a câmera, mas de frente para o seu destino, ela precisava que ele entendesse a profundidade daquele sentimento. Com a voz embargada pela emoção de finalmente liberar o segredo que guardara silenciosamente, ela completou, transformando o momento presente em um testemunho de sua lealdade. Por 2 anos! O silêncio que se seguiu à confissão não foi preenchido por um abraço, nem mesmo por uma rejeição gentil. O rapaz piscou, com uma expressão vacilante e inocente, enquanto as pétalas de cerejeira continuavam a cair ao redor deles. Ele abriu a boca, hesitante. Desculpa, mas... A frase seguinte não apenas cortou o ar, ela estilhaçou a realidade de Parque Rosa. Quem é você mesmo? O impacto foi visceral, como se uma pedra gigantesca tivesse caído sobre ela. O mundo cor-de-rosa se partiu em fragmentos pontiagudos de choque e incredulidade. Ali estava ela, Parque Rosa, 18 anos, a protagonista de sua própria história, reduzida à insignificância total diante da pessoa que ela observara por tanto tempo. A câmera se afastou, mostrando a vastidão fria do terraço. A voz interior de Rosa ecoou, fúnebre e residimada. Meu amor não correspondido de 2 anos acabou em vão. O garoto, visivelmente desconfortável e querendo escapar daquela situação embaraçosa, já se virava para ir embora. Desculpa, estou saindo, ele murmurou, e o som de seus passos apressados marcou sua fuga, deixando-a sozinha na imensidão do pátio verde. O som da porta se fechando, ou talvez o estrondo final da rejeição, selou o destino dela. De perto, o rosto de Rosa era a imagem da desolação estática. Por trás dos óculos, uma única lágrima grossa escorreu por sua bochecha. Não havia mais nada a dizer. Ali ficava apenas uma garota de 18 anos com o coração partido. Sozinha, Rosa cedeu à gravidade. Ela se agachou no meio do terraço, abraçando os próprios joelhos, tentando se fazer pequena para desaparecer. Eu pensei que ficaria bem se confiasse nos meus sentimentos, pensou ela entre soluços abafados. Mas eu não esperava que ele nem sequer me conhecesse. A tristeza logo deu lugar a uma onda escaldante de humilhação. Escondendo o rosto entre os braços, ela chorou copiosamente, o corpo tremendo com a intensidade do embaraço. Que vergonha! Ela gemeu para si mesma, e em um impulso de fúria impotente, desejou o impensável. Eu quero que tudo se exploda. A narração descreveu aquilo como a reza desesperada da garota de 18 anos. E, de forma surpreendente, o universo pareceu escutar. Em um canto esquecido do terraço, escondido atrás de uma parede, um som eletrônico começou a bipar ritmicamente. O desejo metafórico de Rosa materializou-se em uma ameaça muito real, um pacote de dinamites amarradas a um cronômetro digital. Os números vermelhos brilhavam ameaçadores. A contagem regressiva havia começado. Será que funcionará? O drama adolescente estava prestes a se tornar algo muito mais explosivo. O choro de Rosa foi subitamente interrompido. Não pelo silêncio, mas por uma vibração nova e perturbadora que começou a tremer o chão sob seus pés. Um estrondo surdo e profundo, um barulho sinistro parecia emergir das próprias fundações do prédio. Ela levantou a cabeça, os olhos ainda úmidos piscando em pura confusão atrás dos óculos.
Um ponto de interrogação pairava sobre ela. O que era aquilo? A resposta veio não através de seus sentidos, mas como uma constatação narrada, fria e inacreditável. Aquele meu voto. O desejo impulsivo e desesperado que ela acabara de lançar ao universo em um momento de humilhação não havia sido ignorado. A confirmação veio em seguida, com uma simplicidade chocante que desafiava toda a lógica. A escola explodiu, sim. E então, o caos. Em uma fração de segundo, a realidade de Rosa foi estilhaçada. Um estrondo monumental rasgou os céus. A força da explosão foi avassaladora, desintegrando o terraço. Pedaços de concreto, ferros retorcidos e até mesmo uma grande placa de vestibular foram arremessados violentamente para o alto, girando em um vórtice de destruição. Rosa, uma figura minúscula e impotente diante da catástrofe que ela mesma parecia ter convocado, foi lançada pelos ares. Cercada pelos destroços de sua escola, sua mente entrou em colapso. Enquanto voava em meio à poeira e ao entulho, sua única reação possível era uma cadeia interminável de pontos de interrogação, a expressão máxima de quem vê o impossível se tornar real diante de seus olhos. O arrependimento foi instantâneo e aterrorizante. Enquanto a gravidade puxava Rosa para o abismo de poeira e escombros, seus instintos de sobrevivência falaram mais alto que qualquer constrangimento amoroso. Ela juntou as mãos novamente, num gesto frenético, as lágrimas voando de seus olhos fechados com força. "Alguém me ajuda, por favor!" Ela berrou, a voz rasgando o barulho da destruição. E então, a confissão da culpa. "Eu não estava falando sério!" A narração pontuou a ironia do destino. Aquela era sua segunda reza do dia. A primeira, pedindo destruição, fora atendida rápido demais. A segunda, implorando por salvação, corria contra o tempo. O grito dela ecoou enquanto seu corpo despencava em meio à nuvem branca que engolia o prédio. Lá embaixo, no térreo, em meio à confusão de estudantes em pânico, uma figura se destacou. Um rapaz de cabelos loiros, alheio ao terror generalizado, virou-se calmamente, seus olhos fixando-se na garota que caía do céu. Enquanto outros recuavam, ele avançou. Um passo firme bateu contra o asfalto, decidido. "Tô indo!" ele anunciou, lançando-se em direção ao perigo. Atrás dele, um oficial tentou intervir, gritando em vão, "Doryong!" Mas Doryong já estava em movimento, correndo contra a gravidade para impedir a tragédia. O tempo pareceu congelar. Acima deles, um bloco maciço de concreto, um pedaço do que costumava ser o teto da escola, pairava ameaçadoramente, pronto para esmagá-los. Mas ele não desceu. O rapaz loiro, Doryong, desafiava a física com uma serenidade perturbadora. Com um braço, ele envolvia a cintura de Rosa, puxando-a para a segurança de seu peito. Com o outro, erguido em direção aos céus, ele manifestava um poder invisível. O ar vibrava ao redor de sua palma aberta, criando uma barreira de força que repelia os destroços gigantescos como se fossem feitos de isopor. Ele olhava para ela, não para o perigo. Seus olhos dourados brilhavam com uma gentileza que contrastava violentamente com o apocalipse ao redor. Naquele instante, suspenso entre a vida e a morte, ele parecia um anjo guardião, descendo dos céus, iluminado por feixes de luz que atravessavam a poeira. A aterrissagem veio logo em seguida, acompanhada pelo som residual da energia se dissipando. Enquanto ao fundo os gritos de "Evacuem!" tentavam organizar o pânico, os sapatos de Doryong tocaram o chão com uma leveza elegante, devolvendo Rosa à segurança da terra firme. Ainda trêmula, com as pernas parecendo gelatina e o coração na boca, Rosa mal conseguiu articular as palavras. "Obrigada." Ele a soltou com naturalidade, como se salvar garotas de prédios em colapso fosse a coisa mais trivial de sua rotina. "Sem problemas", respondeu ele, com um sorriso breve, encerrando o milagre com uma calma absoluta. Com os pés de volta ao chão, a poeira baixando ao redor deles, o rapaz loiro manteve a cortesia impecável,
como se estivesse em um salão de baile e não no epicentro de uma catástrofe. Se machucou? Perguntou ele, a voz calma contrastando com o caos. Rosa, ainda atordoada pela experiência de quase morte e pelo resgate milagroso, mal conseguia processar a pergunta. Seus olhos estavam arregalados, fixos nele. Não, não, ela gaguejou, negando com a cabeça, ainda tentando entender se aquilo era real. O momento de conexão, porém, foi bruscamente interrompido. Ei, Han Doryong! Um grito autoritário vindo da rua cortou o clima. Doryong reagiu instantaneamente, a postura relaxada dando lugar à prontidão de um soldado. Tô indo! Respondeu ele, girando nos calcanhares e deixando Rosa para trás sem olhar para trás. A cena mudou para a rua lateral onde a verdadeira batalha acontecia. Um oficial de uniforme azul, cercado por uma aura de energia, apontava freneticamente para um ponto cego na cidade. Eles foram para aquele beco. Pega eles, rápido! Ordenou o oficial. Doryong disparou em corrida, obedecendo prontamente. Mas mesmo no meio da ação heróica, a burocracia encontrou um jeito de se intrometer. O oficial, correndo ao lado dele, não perdeu a chance de dar uma bronca. E quem te disse para usar o uniforme da escola no trabalho? Peço perdão, gritou Doryong, sumindo na distância, um herói colegial sendo repreendido como uma criança. E então, o silêncio retornou para Rosa. Ou pelo menos o tipo de silêncio preenchido apenas pelo som distante e melancólico das sirenes de emergência. Ela desabou de joelhos no chão frio, cercada pelos destroços da escola que ela acidentalmente explodiu. Sozinha, pequena e completamente sobrecarregada, o choque finalmente tomou conta de suas feições. O vento soprou seus cabelos sobre o rosto inexpressivo. Não havia mais lágrimas, nem gritos, apenas o vazio de quem viu o absurdo de frente. A narração finalizou a cena, recapitulando a identidade daquela jovem cuja vida acabara de virar de cabeça para baixo. Park Rosa, 18 anos. A poeira da catástrofe ainda pairava no ar, mas para Park Rosa, o cenário de destruição havia desaparecido completamente. Ajoelhada no chão de cimento, suas mãos se uniram mais uma vez perto do rosto, não em desespero, mas em um êxtase silencioso e febril. O rosto dela queimava em um tom profundo de vermelho, as bochechas coradas denunciando a turbulência interna. Seus olhos, antes opacos pela rejeição e pelo choque, agora brilhavam com uma intensidade nova e perigosa. O coração, que minutos antes estava despedaçado e desejando a aniquilação total, agora batia em um ritmo frenético e revitalizado. A ironia do destino era palpável. O herói que a salvou da destruição que ela mesma causou havia se tornado sua nova perdição. A narração entregou o veredito final e inevitável daquele dia fatídico. Se apaixonou novamente. O ciclo de desastres emocionais de Rosa não havia terminado. Ele apenas encontrara um alvo novo e muito mais inalcançável. O tempo, implacável, encarregou-se de virar a página. As estações mudaram, os escombros foram removidos e a vida seguiu seu curso. Um letreiro simples e direto marcou a transição na história. 2 anos depois, a melancolia do pátio escolar foi substituída por um fundo pastel cheio de brilhos e estrelas. A cena se iluminou com uma energia contagiante. Não havia mais sinal da garota chorosa de uniforme escolar e óculos pesados. Em seu lugar, surgiu uma figura radiante, transformada. Uma jovem de sorriso largo e confiante ocupava a tela. Seus cabelos agora ostentavam um visual ousado, divididos ao meio. O lado esquerdo mantinha o tom escuro natural, enquanto o direito brilhava em um azul elétrico vibrante amarrado em um rabo de cavalo lateral com um laço fofo. Ela acenava para uma câmera, a personificação da simpatia e do carisma, como se estivesse transmitindo para uma legião de fãs. Pupsis, oi! Ela saudou com entusiasmo borbulhante, usando um apelido carinhoso para quem a assistia. Aqui é a CI. O quarto iluminado e decorado com cactos de tons pastéis era o santuário de CI. Diante da tela do computador, ela se debruçou sobre a mesa, apoiando o queixo nas mãos enluvadas, com um sorriso de puro alívio. O chat na lateral da tela subia freneticamente, uma cascata de mensagens pretas saudando seu retorno. Faz tempo que eu não transmito, né?
começou ela, a voz doce e animada conversando com a câmera. Meus exames acabaram, finalmente! Os comentários pipocavam, variando entre saudações calorosas e observações sobre seu visual peculiar. Tudo parecia tranquilo, apenas mais uma live de uma influenciadora digital, até que uma frase específica no chat fez o sangue de CI gelar. É bom você usar seu relógio, CI. O sorriso relaxado desapareceu em um instante. Em um sobressalto cômico, ela se endireitou na cadeira, os olhos arregalados de pânico. "Ah, verdade, verdade!" exclamou ela, atrapalhada, tateando em busca do acessório esquecido. "Eu quase levo bronca." Enquanto ela afivelava o objeto no pulso, um novo espectador, confuso com a urgência, perguntou: "É minha primeira vez na live. O relógio é importante?" CI recuperou a compostura. Com um gesto teatral e um sorriso orgulhoso, ela ergueu o pulso, exibindo o relógio de aparência tecnológica e robusta para a câmera. "Ah, isso!" ela começou a explicar, adotando um tom didático. "Os agentes especiais têm que usar esse relógio. Temos que usar o relógio até tomando banho." A câmera focou no pulso fino dela, onde o dispositivo metálico brilhava, contrastando com a delicadeza de sua pele. A explicação continuou revelando que aquilo não era apenas um acessório de moda, mas uma coleira digital. Com isso, dá para saber na hora se usamos nossa habilidade ou não. A imagem de CI na tela deu lugar, na mente dela, à figura imponente que impunha aquela regra. Um homem mais velho, de cabelos grisalhos e bigode bem aparado, vestindo um terno azul impecável. Era o presidente do quartel-general dos agentes especiais. A lembrança dele veio acompanhada de uma voz paternal, mas severa, cruzando os braços em desaprovação. "CI, seu avô não te disse para não usar suas habilidades." Por trás da fachada de streamer fofa, a realidade de Parque Rosa, agora CI, envolvia segredos governamentais e poderes que precisavam ser monitorados 24 horas por dia. A explicação de Sei tentava manter a leveza, mas o peso da responsabilidade vazava em sua voz hesitante. Aquele relógio não era um enfeite, era um gatilho. Já que as habilidades especiais são usadas como arma, a regra é que só podemos usar elas no trabalho, esclareceu ela, tentando normalizar a situação para a câmera. Muita gente deve ter visto, mas se esse relógio tocar, significa que alguma coisa aconteceu. A ironia do destino não esperou nem um segundo. Mal a frase havia saído de seus lábios, o dispositivo no pulso dela entrou em erupção. Um alarme estridente e vermelho cortou a tranquilidade do quarto decorado. A reação foi visceral. A persona doce de Sei foi instantaneamente atropelada pelo pânico genuíno. Ela levantou-se da cadeira em um solavanco, os cabelos bicolores chicoteando o ar. "Oh, porra!" O xingamento escapou alto e claro, sem nenhum filtro. Enquanto ela desaparecia de cena em uma corrida desenfreada, seus passos ecoando pelo corredor. O chat da live explodia em escárnio e compreensão rápida. Ela zicou de novo, live de 1 minuto, que clipe, digitavam os fãs, assistindo a cadeira vazia. Ao longe, um grito confuso foi o último sinal de vida da streamer. O foco da narrativa se expandiu para fora das 4 paredes, alcançando as ruas da cidade. O burburinho crescia entre a multidão. Pessoas comuns apontavam para o céu, celulares erguidos capturando o impossível, os rostos marcados por uma mistura de curiosidade mórbida e medo. Diante deles, agigantando-se sobre a arquitetura urbana, estava a causa do alarme. Um portal colossal, cinzento e imponente, rasgava a realidade. A estrutura monumental pairava silenciosa e ameaçadora, fazendo com que a multidão reunida abaixo parecesse um amontoado de formigas diante de um deus de concreto e aço. No alto da estrutura, o medo se manifestava fisicamente. Um par de tênis tremia incontrolavelmente. O couro rangendo contra o concreto enquanto as pernas do criminoso vacilavam, incapazes de manter a firmeza diante do abismo. Um grito rasgou o ar, cru e banhado em pânico. "Não se aproximem!" A cena se abriu, revelando o drama no terraço. Um homem mascarado, suando frio e com os olhos arregalados de paranoia, mantinha uma lâmina pressionada contra um refém aterrorizado. "Se vierem, eu vou..."
Ele começou a ameaçar, mas sua voz morreu na garganta, transformando-se em um confuso "hã?". Lá embaixo, a resposta àquela tensão mortal era de um pragmatismo quase insultante. Uma oficial de uniforme azul, encarregada da negociação, segurava o megafone com uma postura relaxada, quase entediada. O som da amplificação estática ecoou suas palavras burocráticas. "Claro, claro", disse ela, com a indiferença de quem lê uma lista de compras. "Se quiser diminuir sua sentença, é melhor descer agora." Porém, por trás daquele rosto impassível, a realidade era outra. A câmera focou em sua mão, que apertava o cabo do megafone com uma força esmagadora, os nós dos dedos brancos de tensão. Gotas de suor escorriam por sua têmpora, enquanto ela varria a área com o olhar, desesperada. Por que eles não apareceram ainda? A pergunta ecoou em sua mente, carregada de ansiedade. Ela estava ganhando tempo, mas o tempo estava acabando. E então, um som cortou o ar, sinalizando que a espera havia chegado ao fim. O grito que rasgou a multidão não foi de terror, mas de euforia pura. A tensão sufocante do sequestro evaporou instantaneamente, substituída pelo frenesi de um evento de tapete vermelho. Os flashes das câmeras estalaram em uma tempestade de luz branca, cegando momentaneamente quem estava por perto. "É a CI!", berrou alguém, e a massa de espectadores se virou em uníssono, ignorando completamente o criminoso armado no terraço. CI emergiu do meio da confusão não como uma agente tática chegando a uma zona de perigo, mas como uma diva pop saudando seus súditos. Com um sorriso deslumbrante e uma pose calculada, ela absorvia a adoração. "Olha pra cá, CI, por favor!", imploravam as vozes, enquanto fãs atônitos comentavam que era a primeira vez que viam além da viva. Ela acenou com uma mão enluvada, a personificação da elegância despreocupada. Tá bom", cantarolou ela, afastando os admiradores com uma promessa vazia. "Eu dou autógrafos depois." Mas o momento de glória durou pouco. "Ei!" O grito foi tão alto e autoritário que pareceu ter força física. A aura brilhante de idol se estilhaçou. Sei encolheu-se instantaneamente, sua expressão confiante substituída por uma careta de criança pega fazendo travessura. A oficial de uniforme azul, a mesma que suava frio negociando com o sequestrador segundos antes, agora marchava em direção a Sei com fúria nos olhos. O megafone pendia esquecido em sua mão enquanto ela gesticulava, indignada. "Eu te falei para não fazer live hoje e se preparar", bronqueou a oficial, a voz tremendo de frustração. Sei tentou diminuir o tamanho do problema, rindo nervosamente e adotando uma postura defensiva. "Eu peguei um táxi e vim imediatamente", justificou-se, como se isso apagasse o atraso. A oficial não estava para brincadeira. Ela olhou ao redor, percebendo mais uma ausência crítica na equipe. O estresse transbordou em sua pergunta final, que pairou no ar como um mau presságio. "O Ki Jong-gi também não veio. Vai ser assim então?" A conversa tática continuou em movimento, marcada pelo som dos passos firmes no piso frio. Sei, olhando ao redor e notando a ausência de mais reforços, indagou com curiosidade genuína. "E os gêmeos?" A oficial de uniforme azul nem se dignou a olhar para trás. Com um de irritação visível, ela continuou andando, a capa de seu uniforme balançando com a brusquidão de seus movimentos. "Eles disseram que ainda estão nos exames", respondeu ela, a voz carregada de desdém pela burocracia que desfalca a equipe em momentos críticos. De repente, a oficial parou e girou o corpo, apontando imperiosamente para o topo do prédio onde o drama do refém se desenrolava. O momento de fofoca havia acabado. Era a hora do trabalho. "Agora olha ali", ordenou ela, o dedo enluvado indicando o perigo. "Você vê alguma coisa?" Sei ergueu o rosto, seus olhos bicolores fixando-se no alvo distante. O vento agitava suavemente seu rabo de cavalo azul enquanto ela semicerrava o olhar, não para ver o presente, mas para enxergar além dele. Murmurou ela, pensativa. Nesse instante, a narrativa congelou para apresentar a verdadeira natureza daquela streamer fútil. O texto flutuou ao lado dela, revelando o segredo de estado que ela carregava. Agente especial da polícia, CI. Habilidade, clarividência.
Ela não estava apenas olhando, estava assistindo ao futuro. Com a calma de quem dá a previsão do tempo, Sei apontou o dedo para o alto e soltou a bomba. Eles vão cair juntos. A oficial, que esperava uma análise tática ou uma descrição do cenário, travou. Ela se virou bruscamente, o pânico distorcendo suas feições. Quê? Quando? Gritou ela, desesperada. Sei não respondeu com frases. Ela respondeu com matemática. 9, disse ela, iniciando a contagem regressiva da catástrofe. O caos se instalou. Enquanto Sei permanecia parada como uma estátua de tranquilidade, a oficial disparou em uma corrida frenética. 8, continuou Sei, indiferente. Lá ao fundo, a figura minúscula da oficial corria contra o tempo, tentando alcançar o prédio antes que a gravidade vencesse. 7. A câmera focou no rosto da oficial em pleno sprint, os dentes cerrados, os olhos esbugalhados de esforço e raiva pura. Enquanto corria por sua vida e pela vida dos outros, ela não pôde deixar de lançar uma bênção final para a vidente que a avisou tão tarde. Filha da... É por isso que eu te falei para vir logo. O grito da oficial não foi deixado para trás. Ele subiu junto com ela. Desafiando todas as leis da física, a mulher de uniforme azul, agora identificada como Jang Seon, agente especial da polícia, corria verticalmente pela fachada de vidro do arranha-céu. Sua habilidade, fluidização, permitia que ela se movesse com a liberdade de uma correnteza, ignorando a gravidade enquanto disparava para o topo em uma investida azulada. No terraço, a visão daquela figura emergindo do abismo como um fantasma vingativo foi o estopim para o pânico total do sequestrador. Os sons dos passos dela batendo contra a beirada soou como contagem regressiva. "Não venha!" berrou ele, recuando desajeitadamente e arrastando o refém consigo. "Eu falei para não virem!" O medo, porém, o cegou para o espaço físico. Em sua tentativa desesperada de criar distância daquela agente implacável, ele deu um passo em falso. "Não venha!" A frase foi cortada pelo som seco da sola de seu tênis perdendo a aderência. O pé dele encontrou apenas o vazio. O tempo pareceu dilatar naquele instante crucial. O rosto do criminoso, enquadrado pelo buraco da máscara de esqui, transformou-se em uma máscara de puro terror. O céu azul girou vertiginosamente atrás dele. Não havia mais chão, nem negociação. A profecia de Sei segundos atrás se cumpriu com precisão matemática. O sequestrador e o refém tombaram para trás, despencando do topo do prédio em direção à morte certa. O inevitável aconteceu em uma fração de segundo. Com um movimento brusco, a gravidade reivindicou suas presas. O sequestrador e o refém tombaram para trás, um emaranhado de membros em pânico despencando do topo do arranha-céu. A visão era vertiginosa, 2 corpos em queda livre contra a fachada fria e interminável de vidro e concreto. Jang Seon, ainda fixada na parede vertical desafiando a física, assistiu ao desastre se desenrolar a centímetros de distância. Um pulso de choque vibrou no ar. O ponto de exclamação que surgiu ao lado dela marcou o exato momento em que seu cérebro processou a catástrofe iminente. Ela não pensou. O corpo reagiu sozinho. Um grito estrangulado de esforço e horror escapou de sua garganta. No quadro final, o rosto da oficial era o retrato do desespero absoluto. Ela se lançou para baixo, o braço esticado ao limite, os dedos tentando agarrar o ar, a roupa, qualquer coisa. O xingamento furioso que ela havia começado na página anterior morreu em seus lábios, transformando-se em um balbucio atônito diante da morte provável. Hã? A mão dela estava estendida, mas o abismo parecia mais rápido. Fodeu! O grito rasgou a garganta de Jang Seon, cru e honesto. Não havia tática, não havia protocolo, apenas o reconhecimento puro e cristalino do desastre iminente. O vento zunia violentamente enquanto ela esticava os dedos trêmulos em direção ao vazio, tentando agarrar o inalcançável. A morte parecia certa, uma conclusão matemática de sua falha. Mas a física, naquele dia, decidiu tirar uma folga. O movimento frenético de queda cessou abruptamente. Não houve impacto, nem sangue. O mundo simplesmente parou.
Jang Seon até aterrou em uma plataforma de concreto logo abaixo, seus joelhos flexionando para absorver o impacto. Com o coração martelando contra as costelas, ela girou o corpo violentamente, os olhos arregalados esperando ver o pior lá embaixo. O que ela viu, no entanto, desafiava a lógica. Suspenso no ar, flutuando com uma graça etérea, estava um jovem de uniforme azul impecável. Ele não estava voando, ele estava existindo no espaço vazio como se fosse terra firme. O mais impressionante não era o voo, mas a força casual. Com apenas um dedo, um único dedo enluvado de branco, ele segurava o sequestrador pela touca do casaco. O criminoso, ainda abraçado ao refém, balançava suavemente na brisa, com a expressão de quem teve o cérebro desligado pelo choque. Ele era segurado como se fosse um chaveiro leve, uma pluma, insignificante diante do poder que o sustentava. O rapaz loiro virou-se para o oficial. O sol batia em seu rosto, fazendo-o brilhar como um príncipe de contos de fadas que acabou de descer do cavalo branco. O sorriso dele era radiante, desarmante e completamente alheio ao terror de segundos atrás. "Olá, Nuna!" saudou ele com a jovialidade de quem encontra uma amiga no shopping e não pendurado a centenas de metros do chão. Jang Seon ficou estática, o suor frio secando na testa, a boca entreaberta em um silêncio atônito. O reforço, finalmente, havia chegado, e chegou exibindo-se. Você disse que estava de férias. A frase flutuou no ar com a mesma leveza surreal com que Han Do-ryong se sustentava no vazio. Ali estava ele, o reforço tão aguardado, exibindo a compostura de quem passeia no parque, enquanto mantinha, apenas com a força da mente, um refém adulto levitando em segurança às suas costas. O homem de óculos, salvo da morte certa, olhava ao redor em pânico mudo, suspenso como um balão de hélio esquecido. A caixa de texto, implacável e informativa, selou a identidade daquela figura divina. Agente especial da polícia, Han Do-ryong. Habilidades, telecinese e autocura. Com a crise resolvida em segundos, ele voltou sua atenção para a colega de trabalho. Do-ryong estendeu a mão enluvada em direção a Jang Seon, que ainda estava agachada na plataforma de concreto, recuperando o fôlego após o quase desastre. A palma da mão dele emitia um brilho suave e convidativo. "Quer ajuda?" ofereceu ele, com um sorriso que caminhava na linha tênue entre a gentileza e a condescendência. Jang Seon, com o orgulho ferido tanto quanto os nervos, nem sequer olhou para a mão estendida. Ela desviou o olhar, exausta. "Esquece", murmurou ela, rejeitando a caridade do príncipe encantado. Lá embaixo, na calçada, o tempo parecia ter parado. A multidão de espectadores, antes barulhenta e apavorada, agora formavam um mosaico de rostos estupefatos, bocas abertas em um ó perfeito, olhos arregalados fixos no céu. O medo havia dado lugar ao puro assombro diante do milagre que acabaram de testemunhar. Com a graça de uma pena, Do-ryong finalmente desceu. Suas botas tocaram o chão com precisão militar, mas com a leveza de um dançarino. O vento soou suavemente, desarrumando seus cabelos loiros de forma cinematográfica. Ele aterrissou não apenas no solo, mas no centro das atenções, irradiando uma aura de competência absoluta que fazia o impossível parecer rotina. "É o..." A frase morreu na garganta de um espectador. O choque foi tão visceral que a coordenação motora falhou. Um lanche, segurado até então com tanto zelo, escorregou dos dedos trêmulos e caiu esquecido no asfalto. A realização atingiu a multidão não como uma onda suave, mas como um tsunami. O chão estremeceu. Não por causa de destroços caindo, mas pelo impacto súbito de centenas de pés correndo em uma única direção. O medo do sequestro evaporou instantaneamente, substituído por uma histeria coletiva e ensurdecedora. "É o Han Do-ryong!" O nome explodiu no ar, repetido por bocas escancaradas em êxtase. A barreira entre civis em perigo e fãs enlouquecidos se dissolveu. Han Do-ryong, que minutos antes flutuava intocável nos céus, agora se via engolido por um mar de corpos, câmeras e mãos ávidas. Ele mantinha o sorriso, uma máscara de polidez perfeita, mesmo enquanto era imprensado por todos os lados. O herói nacional havia se tornado a presa do amor do público.
No meio do caos de gritos, a adoração beirava o religioso. Uma mão desesperada rompeu a barreira da multidão, esticando-se em direção a ele como quem busca a cura divina. "Eu vou fazer uma prova amanhã. Segura minha mão, por favor." Para aquela multidão, ele não era apenas um policial, era um amuleto vivo, um santo moderno capaz de conceder milagres acadêmicos com um simples toque. Os gritos ecoaram até se tornarem um zumbido distante, desvanecendo na escuridão da narrativa. O cenário mudou drasticamente. O caos das ruas deu lugar a um fundo preto e solene. No centro, isolado de todo barulho, estava ele, Han Do-ryong. Prestou uma continência perfeita, o braço angulado com precisão militar, o uniforme azul sem um único vinco, o olhar compenetrado e sério, a imagem do soldado ideal. O número de criminosos com habilidades tem crescido rapidamente. Como para ilustrar essa estatística alarmante, a imagem de um vilão arquetípico surgiu das sombras. Banhado em uma luz vermelha sinistra, um homem corpulento e ameaçador sorria com malícia. Correntes de ouro pesadas adornavam seu pescoço, e seus punhos cerrados brilhavam com anéis de poder, representando uma força bruta que a sociedade civil não estava preparada para enfrentar. A fragilidade da lei convencional foi exposta logo abaixo. Policiais comuns não conseguem parar criminosos especiais. A ilustração era cruel em sua clareza. 2 policiais uniformizados e sua viatura pareciam bonecos de brinquedo, tremendo de pavor diante da silhueta gigantesca e demoníaca do criminoso que se erguia atrás deles. A sombra do mal engolia a justiça comum. Eles eram obsoletos. Mas a humanidade não se rendeu ao caos. Para acabar com isso, a perspectiva mudou, erguendo-se para mostrar um bastião de ordem na noite escura. Um arranha-céu colossal, feito de vidro e aço, brilhava com uma luz azulada e tecnológica cortando a escuridão. Para acabar com isso, nasceu. Na fachada do prédio imponente, o letreiro brilhava como um farol de esperança e controle: o Quartel-General dos Agentes Especiais. Era ali que a linha de defesa final era traçada. A narração mergulhou na lógica daquele universo, mostrando um grupo de agentes uniformizados, incluindo rostos familiares como Sei e Jang Se-on, perfilados sobre a luz azulada da lei. Em um mundo onde mesmo alguém com só uma habilidade poderia se tornar um agente especial com treinamento, dizia o texto, estabelecendo a régua da normalidade. Ter um poder já era o suficiente para ser elite. Mas então a história cortou para o passado, para um berço iluminado por uma luz suave. Ali estava um bebê, de olhos grandes e curiosos, deitado em um tapete colorido. Acima dele, um microfone de brinquedo não estava sendo segurado, mas sim flutuava magicamente no ar, cercado de indicadores de status que sugeriam um crescimento sobrenatural. Ele nasceu com 2 habilidades especiais. A prodigiosidade de Han Do-ryong não esperou pela maturidade. A cena seguinte mostrava o caos de um incêndio escolar. Enquanto o prédio ardia ao fundo, um garotinho loiro, ainda no ensino primário, corria para longe do perigo. Mas ele não corria apenas para se salvar. Em suas costas pequenas, ele carregava 2 colegas de classe aterrorizados, exibindo uma força e uma bravura muito além de seus anos. Salvou sua escola quando estava no primário. O tempo avançou mais um pouco. O menino virou adolescente. Agora, flashes de câmeras estouravam ao redor dele. Han Do-ryong, com seu sorriso gentil e impecável, já era uma celebridade nacional, um ícone de esperança blindado pela adoração pública. Salvou o país quando estava no fundamental. A sequência de feitos extraordinários culminou em um título que não deixava margem para dúvidas ou competições. A tela escureceu para destacar a definição final daquela existência singular. O agente especial mais forte de todos. A narrativa se aprofunda no fenômeno cultural que aquele rapaz se tornou, indo muito além de um simples oficial da lei.
Em um fundo escuro, onde ele brilhava em destaque com seu uniforme azul imaculado ajustando as luvas com precisão cirúrgica, a verdade era estampada como um dogma nacional. A República da Coreia está segura porque Han Do-ryong está aqui. Mas a adoração pública não se alimentava apenas de segurança. Manchetes de jornais e noticiários cortavam a tela em ângulos dinâmicos, gritando estatísticas milagrosas. Taxa de crimes cai em 70%. Han Do-ryong fez isso. O mundo não estava apenas agradecido, estava apaixonado. A narração explicava o ingrediente secreto daquela popularidade avassaladora. Não só suas habilidades, mas com sua aparência também. A imagem cortou para um close-up digno de capa de revista. Do-ryong, deitado em travesseiros brancos, sorria com uma beleza que parecia desafiar a realidade mundana. Ele era o assunto da cidade, o rosto que vendia jornais e parava o trânsito. A aparência deslumbrante não era um detalhe, era uma arma de conquista em massa. E se a força e a beleza não fossem suficientes para conquistar os céticos, a bondade o faria. Ainda com sua personalidade natural, a cena mostrava o herói mais forte da nação carregando, com um sorriso genuíno e humilde, a trouxa de roupas pesada de uma senhora idosa. Ele não era um deus intocável no topo do Olimpo, era o vizinho perfeito, o genro que toda mãe sonhava ter. O resultado dessa tempestade perfeita de perfeição foi consolidado na imagem final, a interface de um fancaf oficial na internet, intitulado Pessoas Salvas por Han Do-ryong. A conclusão era simples e absoluta. Sua fama é maior que a de idols. Han Do-ryong não era apenas um policial, ele era a maior estrela da Coreia. O burburinho na rua não era mais sobre o crime, mas sim sobre a quebra de cronograma do ídolo nacional. A multidão se agitava, celulares em punho, em um misto de choque e adoração. Eles não eram apenas cidadãos salvos, eram fãs devotos que conheciam a agenda dele melhor que a própria polícia. "Ah, o que eu faço? Eu pensei que não te veria hoje", gritava uma fã, à beira de um colapso nervoso de felicidade. "O Do-ryong não estava de férias até hoje?", questionava outro, indignado com a sorte de tê-lo encontrado. "Por que ele está aqui?" Diante do inquérito público, Han Do-ryong manteve a postura impecável. Acenando com a mão enluvada e exibindo aquele sorriso de quem nunca sua, ele deu a justificativa mais casual possível para uma intervenção de super-herói. "É que eu conseguia ver diretamente da minha casa." A simplicidade da resposta desarmou a tensão. Não foi um chamado do dever, foi apenas um vizinho prestativo, que por acaso voa e levita pessoas. Mas a burocracia ainda existia e uma pergunta pertinente surgiu no meio da entrevista improvisada. "Você recebeu permissão para usar sua habilidade?" Do-ryong nem piscou. A política interna do quartel-general parecia jogar a favor dele. "Sim", respondeu ele, radiante. "Eles gostaram porque eu estava trabalhando até nas minhas férias." Uma inserção mental ilustrou exatamente como aquela conversa havia ocorrido. Longe de ser uma repreensão por agir sem ordens, a resposta do superior, segurando uma caneca de café e rindo à toa, fora: "Claro, vou até te dar um bônus, valeu!" O mundo era injusto e Do-ryong era o beneficiário dessa injustiça. Com o dever cumprido e o bônus garantido, a aura de herói intocável deu lugar a uma necessidade humana básica. Ele girou nos calcanhares, a capa balançando, e suspirou. "Ah, que fome!" Atrás dele, Jang Sen e Sei pareciam estátuas de incredulidade. Enquanto a oficial superior ainda processava o absurdo de tudo aquilo, Sei, sempre conectada, correu para alcançar o passo do colega famoso. Olhando para as costas largas do uniforme azul, ela constatou o óbvio. "Sunbei, você vai estar nos Trending Topics de novo." Sei não conseguiu manter a máscara de idol por mais nenhum segundo. A inveja corroeu sua expressão fofa, transformando seu rosto em uma caricatura grotesca de frustração e sarcasmo. Com os lábios contorcidos e o olhar pesado, ela resmungou para as costas do colega famoso. "Bom para você. Quando é que eu vou estar lá?" A pergunta era retórica, carregada de amargura sobre os trending topics que ele dominava tão facilmente.
Han Doriong parou e se virou. O sol da tarde parecia irritantemente iluminar apenas ele. Com a inocência de quem nunca teve que lutar por atenção, ele ofereceu um sorriso encorajador e um conselho de biscoito da sorte. "Você vai chegar lá se esforçar muito também", disse ele, erguendo o punho em um gesto de apoio vibrante. "Vai com tudo." Ele girou nos calcanhares e continuou sua caminhada, as mãos relaxadas atrás da cabeça, cantarolando uma melodia despreocupada, alheio ao ódio que acabara de alimentar. Atrás dele, o pânico estourou. Jang Seon, percebendo o deslize de imagem da colega, gritou e gesticulou freneticamente. "Sei, a câmera!" O aviso veio tarde demais. A face real de Sei provavelmente já tinha sido transmitida para milhares de espectadores. Enquanto tentavam recuperar a compostura e seguir o passo tranquilo do herói número 1, Jang Seon não deixou barato. Ela observou a postura relaxada de Doriong, que caminhava como se o mundo fosse seu quintal, e comentou com um tom de provocação. "Mas você não está confiante demais esses dias?" A pergunta veio carregada de memória. Um balão de pensamento surgiu sobre a cabeça dela, desenterrando um passado que Doriong preferiria esquecer. A imagem mostrava um Doriong novato, suando em bicas, levitando civis de desengonçada e gritando em pânico. Mas e se eles caírem? Enquanto Jang Seon tentava acalmá-lo. "Não, relaxa." "Você estava tão nervoso quando começou", lembrou ela, expondo a fragilidade por trás do mito. A resposta dele veio fora de quadro, uma voz pequena e manhosa, representada por um rostinho constrangido no rodapé da página. "Por que você está falando do passado?" Até o herói mais forte da Coreia tinha seus dias de estágio embaraçosos. A provocação leve de Jang Son de repente ganhou um peso inesperado, como uma âncora sendo lançada no meio de uma conversa casual. "Mas você não esqueceu de onde você veio, né?" A pergunta dela soou carregada, interrompendo o passo despreocupado de Doriong. Ele parou, pego de surpresa. O sorriso de ídolo vacilou, dando lugar a uma expressão de confusão genuína. "Oi?" indagou ele, virando o rosto. "Por quê?" A resposta para aquela pergunta não estava na calçada ensolarada e cheia de fãs. A câmera da narrativa se desprendeu deles, subindo vertiginosamente pelos andares de vidro e concreto até alcançar o topo solitário de um arranha-céu vizinho. Lá em cima, onde o vento soprava forte e impiedoso, a atmosfera mudou drasticamente. Um par de botas pretas, pesadas e militares estava plantado na beirada extrema do parapeito. Não havia tremor nem hesitação, apenas a firmeza de quem não teme a altura ou a queda. A voz de Jang Son continuou a ecoar, agora não mais como uma bronca, mas como um presságio sombrio que narrava o perigo iminente. "Se ficar confiante assim..." A frase pairou no ar, tensa. "O que você vai fazer se..." A figura misteriosa se revelou contra o céu pálido. Era uma mulher. Seus longos cabelos negros dançavam violentamente ao vento, emoldurando um rosto de beleza fria e ameaçadora. Ela vestia um traje tático escuro, funcional e intimidante, cortado por linhas vermelhas que lembravam veias de energia ou sangue. Ela olhava para baixo, para o mundo minúsculo onde o herói número 1 caminhava distraído. Seus olhos avermelhados não demonstravam admiração, mas sim a calma predatória de quem avalia uma presa. A pergunta de Jang Son foi concluída com a aparição daquela nova ameaça, selando o capítulo com uma dúvida aterrorizante. "Encontrar um vilão mais forte que você." A ameaça silenciosa no topo do prédio não permaneceu para ver o desenrolar da conversa. Com um movimento fluido e misterioso, a figura de preto deu as costas para o abismo. Não houve uma retirada comum. O ar ao redor dela pareceu distorcer, e em um turbilhão de energia escura e violenta, ela simplesmente desapareceu, deixando para trás apenas o vento cortante e a promessa de um confronto futuro que a cidade ainda não compreendia. Lá embaixo, na calçada ensolarada, a ignorância era uma bênção, ou uma maldição, dependendo do ponto de vista. Han Doriong, envolto em sua bolha de invencibilidade, tratou a hipótese de um vilão mais forte como uma piada de mau gosto. "Mas isso não vai acontecer, né?" disse ele com um tom casual, quase entediado,
descartando a possibilidade de derrota com a mesma facilidade com que descartaria um papel de bala. A arrogância dele foi a gota d'água para Jang Seon. Caminhando ao lado dele, ela olhou para o herói número 1 com uma mistura assassina de exaustão e fúria contida. A pergunta interna dela não era sobre segurança nacional, mas sobre autocontrole. Posso bater nele? Pensou ela, cerrando os punhos, enquanto a pequena CI observava a dinâmica com olhos redondos. Mas a comédia do momento foi subitamente interrompida. Uma corrente elétrica invisível percorreu a espinha de CI. O rosto dela, antes inexpressivo, transformou-se em um instante. Os olhos bicolores se arregalaram, captando uma vibração no ar que os outros dois, ocupados com seus egos e irritações, não conseguiram sentir. Não era apenas um pressentimento, era um alerta visceral. Enquanto Do-ryong e Seon continuavam a caminhar, alheios, o corpo de Sei reagiu sozinho. Ela estancou e gerou o tronco bruscamente para trás, numa postura defensiva e alerta. Seus cabelos chicotearam o ar com a velocidade do movimento. O olhar dela varreu o espaço vazio atrás deles, buscando a fonte daquela energia sinistra que acabara de tocar seus sentidos. Algo, ou alguém, estava observando. O arrepio na espinha de Sei se justificou com um peso físico. O som de um pouso pesado ecoou, mas não veio de cima. Veio das sombras que pareciam se solidificar no meio da calçada. Diante dela, bloqueando o caminho e devorando a luz do sol, erguia-se uma figura ameaçadora. Um traje tático preto, reforçado com linhas vermelhas que pulsavam como artérias expostas, cobria cada centímetro de pele. O rosto estava oculto por um capuz e, pior, por uma máscara de gás industrial que transformava a respiração humana em algo mecânico e inumano. Sei, no entanto, teve uma reação anticlimática. A tensão do momento colidiu com o senso estético da influenciadora digital. Ela olhou para aquela aparição sinistra de perfil, com um olhar de puro julgamento e desdém, enquanto um fundo roxo de bolinhas substituía o cenário urbano. Uma máscara de gás? Pensou ela, torcendo o nariz mentalmente. Brega. Por uma fração de segundo, o perigo foi ofuscado pela falta de senso de moda do vilão, mas o instinto de sobrevivência de Sei era mais rápido que suas críticas. A zombaria morreu instantaneamente. Os olhos bicolores de Sei se arregalaram, as pupilas contraindo em choque. Uma gota de suor frio escorreu por sua têmpora. Aquilo não era um cosplay ruim. A aura que emanava daquela figura não era de mau gosto, era de morte. Antes que ela pudesse processar o pensamento, o inimigo se moveu. Não foi uma corrida, foi um borrão. A figura de preto rompeu a distância com uma velocidade explosiva, avançando como um predador silencioso em direção às costas expostas do herói número 1. O tempo desacelerou para Sei. Ela se lançou para a frente, o braço esticado desesperadamente em direção ao colega que caminhava tranquilo e vulnerável à frente. O grito rasgou sua garganta carregado de pânico real. Sambai! Enquanto Han Do-ryong começava a virar o rosto, alheio ao ataque, a sombra da máscara de gás já estava sobre eles, pronta para o impacto. O aviso de Sei se perdeu no rugido do vento. A velocidade do ataque foi tão avassaladora que a clarividência não serviu de escudo. Sei foi varrida do caminho como uma folha seca em uma tempestade. Seu corpo foi arremessado violentamente para o alto, os membros desordenados e os cabelos bicolores chicoteando o ar enquanto ela era expulsa da zona de combate antes mesmo de tocar no chão. Lá embaixo, a realidade de Han Do-ryong sofreu uma fratura exposta. O vilão aterrissou baixo numa base firme e agressiva, invadindo o espaço sagrado e intocável do herói número 1. O tempo congelou. Pela primeira vez em anos, a máscara de perfeição e o sorriso de ídolo desapareceram do rosto de Do-ryong. O que restou foi um rapaz de olhos arregalados e pupilas contraídas, paralisado pelo choque visceral de ter o perigo respirando em seu pescoço. A ameaça agora ocupava todo o seu campo de visão. A figura encapuzada ergueu-se, a luz vermelha do traje pulsando como um aviso de perigo biológico. As lentes da máscara de gás refletiam o rosto atônito do herói,
enquanto por trás do filtro mecânico, uma voz distorcida e carregada de rancor proferiu a sentença final daquele encontro. Você. O impacto do ataque não foi apenas físico, foi psicológico. Pela primeira vez, a barreira de invencibilidade que cercava Han Do-ryong foi quebrada. O herói, que sempre olhava para o mundo de cima, agora se via forçado a encarar o perigo olho no olho. O sorriso de capa de revista desapareceu. Em seu lugar, restou a expressão crua de um jovem pego completamente desprevenido. O suor frio escorria pelo seu rosto, traçando o caminho do medo que ele não sentia há muito tempo. Seus olhos, trêmulos e arregalados, tentavam decifrar o enigma à sua frente. A figura mascarada permanecia imóvel, uma torre de escuridão e luz vermelha pulsante, emanando uma ameaça silenciosa que gelava a espinha. A respiração mecânica da máscara de gás era o único som que preenchia o vácuo de tensão entre os dois. Do-ryong, com a voz embargada pela urgência e pela confusão de ter sua realidade virada do avesso, finalmente conseguiu formular a pergunta que definiria o início de seu pesadelo. Quem é você? A pergunta ficou suspensa no ar, sem resposta, encerrando o capítulo com a promessa de que a paz do herói número 1 havia chegado ao fim.